Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo belezinha? Espero que sim, hein? Bom, gente, na aula de hoje nós vamos aprender a como transformar um número decimal em uma fração decimal. Então prestem muita atenção nessa aula, galera, porque vocês vão levar essa matéria para o resto da vida de vocês. Então, muitíssima atenção, não pisquem e bora para a aula. Mas, bom, galera, antes da gente partir para realmente entender como funciona essa tal da transformação aí, vamos relembrar o que vem a ser um número decimal e uma fração decimal. Então, se liga só na definição, ó. Número decimal. Todo número que possui vírgula. Então, galera, sem mais nem menos, todo número que possui vírgula, a gente vai chamar ele, esse número, né, de número decimal. Sempre, sempre, sempre. E a definição de fração decimal é a seguinte, ó. Fração decimal, denominador é uma potência de base 10. Então, calma lá. Toda vez que a gente encontrar uma fraçãozinha, olhar para o denominador e o denominador for uma potência de base 10, automaticamente essa fração vai ser chamada de fração decimal. Então nessa aula a gente vai aprender a como pegar esse número decimal, esse tal número com vírgula, e transformar ele em uma fração decimal, beleza? Mas é o seguinte, minha gente, para a gente conseguir entender de fato como funciona essa tal da transformação, eu vou ensinar para vocês 3 passinhos fundamentais que vai nos ajudar muito, mas muito, muito mesmo, para a gente nunca mais errar isso nas nossas vidas. Então prestem muitíssima atenção nesses 3 passos que vai nos ajudar bastante. Então olha só, vamos pegar essa nossa letrinha A e vamos aplicar esses 3 passos. Então o primeiro passo diz o seguinte: contar a quantidade de casas decimais que estiverem depois da vírgula. Então calma lá, calma lá. Vamos entender o que esse primeiro passo está nos dizendo. O primeiro passo está nos dizendo que nós temos que contar a quantidade de números que estiverem depois da vírgula. Então, aplicando esse primeiro passo na nossa letrinha A, vamos ver quantos números tem depois da nossa vírgula, ou seja, quantos números estão à direita da nossa vírgula. Então, olha só, aqui nós temos um número, aqui nós temos 2 números. Então, 2 números estão à direita da nossa vírgula. Então, agora que a gente já deu o nosso primeiro passo, vamos para o segundo passo. Então, olha só. Segundo passo, a quantidade de casas decimais é igual à quantidade de zeros no denominador. Então, calma lá, calma lá. Essa é um pouco mais confusa. Vamos entender o que ele está nos dizendo aqui. Olha só, o segundo passo está nos dizendo que a quantidade de números que a gente vai ter depois da nossa vírgula, ou seja, a quantidade de números que estiverem à direita da nossa vírgula, vai ser igual à quantidade de zeros que nós vamos ter no denominador. Então prestem atenção nisso aqui, galera. Se liga só. Como no nosso primeiro passo nós descobrimos que nós temos 2 números depois da vírgula, essa mesma quantidade vai ser a quantidade de zeros que nós vamos ter no denominador. Então olha só, como nós queremos passar esse número decimal para uma fração decimal, nós sabemos que o nosso denominador vai ser o quê? Vai ser uma potência de base 10. Maravilha, então ele começa com o número 1. Show! E bom, o segundo passo nos disse o quê? Que a quantidade de números que estiverem depois da vírgula vai ser a mesma quantidade de zeros que nós vamos ter no denominador. Então olha só, pelo primeiro passo nós descobrimos que nós temos 2 números. E o segundo passo, como nós temos 2 números aqui, nós vamos ter 2 zerinhos no denominador. Então beleza, já encontramos o nosso denominador. Agora vamos partir para o passo 3. E olha só, o passo 3 diz o seguinte: colocar o número decimal sem a vírgula no numerador e escrever o denominador conforme o passo 2. Beleza, o nosso denominador a gente já descobriu, então é essa parte que a gente descarta. Maravilha. E bom, o que ele quis dizer pra gente nesse terceiro passo? Ele quis dizer o seguinte, galera, olha só, nós vamos pegar o nosso número decimal, que neste caso é o 0,22, e nós vamos escrever este número decimal no nosso numerador da nossa fração, certo? Mas, como ele bem disse ali, ó, nós não precisamos da vírgula. Então, bom, se a gente colocasse este número aqui como nosso numerador, nós excluiríamos a vírgula e uma outra coisa que a gente iria excluir é esse zero. Porque como esse zero vem antes da vírgula, nós não precisamos representá-lo, certo? Porque não vai alterar o nosso numerador. Então, olha só, o nosso numerador, na verdade, ficaria apenas o 22. Então, a nossa transformação do número decimal para uma fração decimal ficou o quê? Ficou 22 sobre 100. Belezinha?
Bom, agora partindo para a nossa letra B, nós temos o número decimal 3,1 e nós queremos transformar esse número decimal em uma fração decimal. Então vamos lá seguir aqueles 3 passinhos fundamentais. Então olha só, primeiro passo nos diz para a gente contar a quantidade de números que estiverem depois da vírgula. E neste casinho aqui, ó, nós temos apenas um número depois da vírgula. Maravilha, guarda esse número aí. Beleza. Qual é o nosso segundo passo? O nosso segundo passo, como a gente bem viu, é o quê? A quantidade de números que nós tivermos depois da vírgula vai ser igual à quantidade de zeros que nós vamos ter no nosso denominador. Então, olha só. Como nós queremos uma fração, nós vamos pegar aqui, ó. E como a gente sabe que é uma fração decimal, a gente sabe que ela começa com o número 1, porque é uma potência de base 10. Belezinha? E como nós temos um número apenas depois da vírgula, essa mesma quantidade vai ser a quantidade de zeros que nós vamos ter no nosso denominador. Beleza? E ó, aplicando agora o nosso terceiro passo para finalizar, nós vamos copiar o nosso número decimal sem a vírgula. Então, 3,1 eu vou excluir essa vírgula e copiar apenas o número 31. Então eu venho aqui, ó, e coloco o número 31 no nosso numerador. Show de bola! E concluímos? Sim, galera, concluímos, porque olha só, nós transformamos o número decimal nesta fração decimal. Então o número 3,1 é a representação da fração o quê? 31 sobre 10. Maravilha? Agora vamos ver como funcionam esses 3 passos, que é de extrema importância para a nossa letrinha C. Então olha só. Aqui nós temos o número 0,03, um baita número decimal, beleza? Como é que a gente faz isso? Vamos primeiro aplicar o primeiro passo. O primeiro passo nos dizia para a gente contar a quantidade de números que estiverem depois da vírgula. Então vamos lá? Aqui nós temos o número 0 e também o número 3. Então, neste casinho aqui, ó, nós temos o quê? Nós temos 2 números depois da vírgula. Então, o nosso primeiro passo foi dado. Show! Então, agora vamos para o nosso segundo passo. E o segundo passo dizia para nós, galera, que o quê? Dizia que a quantidade de números que nós tivéssemos depois da vírgula seria a mesma quantidade de zeros que nós teríamos no nosso denominador. Então, olha só. Vamos escrever na forma de fração. Vamos escrever o nosso denominador. Nós sabemos que é 1. Então, ó, 1, 2. Como nós temos 2 números depois da vírgula, nós vamos ter 2 zerinhos aqui no nosso denominador. Então, o nosso denominador nós já encontramos. Maravilha! Bom, como o passo 1 e o passo 2 já foram dados, vamos para o passo 3. E o que dizia mesmo o passo 3? Dizia o seguinte, ó, que nós pegaríamos nosso número decimal, escreveríamos ele no nosso numerador, mas sem a vírgula, galera. Então, olha só. A partir do momento que a gente exclui essa vírgulazinha aqui, ó, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com 003. Mas eu não preciso representar esse monte de zero aqui. Eu posso apenas escrever o número 3 diretão. Então, a nossa fração decimal vai ser o seguinte, 3 sobre 100, que é a mesma coisa do que esse número decimal aqui. Tranquilinho, galera? A nossa letrinha D diz o seguinte, ó, 5,201. Um baita número decimal, galera, mas não se assustem, é só a gente aplicar os 3 passinhos fundamentais que não tem como a gente errar. Então, olha só. O primeiro passo é contar a quantidade de números que estiverem depois da vírgula. Então, olha aqui, ó. Nós temos o número 2, o número 0 e o número 1. Então, a quantidade de números que estão depois da nossa vírgula é o quê? São 3 números. Maravilha, então o primeiro passo foi dado. O segundo passo é o quê? A partir da quantidade de números que nós tivermos depois da vírgula, essa quantidade vai ser a mesma de zeros no nosso denominador. Então, olha só. Como nós temos 3 zeros depois da vírgula, nós sabemos logo de cara que nós vamos ter 3 zerinhos no nosso denominador. Então, o nosso denominador vai ser o número 1000. Show de bola! Então, o segundo passo também foi dado. Terceiro passo agora para finalizar. Então, olha só. E escrevê-lo no nosso numerador, mas sem a vírgula. Porque a partir do momento que a gente exclui essa vírgula aqui, nós não temos mais número decimal. Nós temos um número comum. Então, olha só. 5201. Nós vamos escrever o nosso numerador sem essa bendita vírgula. Então, olha só. Vai ficar 5201. Então, olha só, nós tínhamos de início esse número decimal aqui, 5,201, e nós transformamos ele nesta fração decimal aqui, ó, 5.201 sobre 1000. E o que diz a nossa letrinha E, galera? Diz o seguinte, ó, nós temos o número 18,3.
Beleza? Como é que a gente faz para transformar este número decimal em uma fração decimal? Mesmíssima coisa, sempre, 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 galera. Se der, tatua no braço, escreve aí na testa, cola nas paredes, escreve nas paredes de casa aí esses 3 passos, porque se a gente souber esses 3 passos, galera, nós nunca, nunca, nunca mais vamos errar essa transformação nas nossas vidas. Então, olha só. Primeiro passo, contar a quantidade de números que estiverem depois da vírgula. E aqui, ó, nós temos apenas um número depois da vírgula. Belezinha? Segundo passo nos diz que a quantidade de números depois da vírgula é a mesma quantidade de zeros que nós vamos ter no nosso denominador. Então, olha só. Como a gente bem sabe, o nosso denominador vai ter apenas um zerinho, porque o segundo passo nos diz que a quantidade de números depois da vírgula é a mesma quantidade de zeros no nosso denominador. Show de bola! E bom, para finalizar, o terceiro passo diz o seguinte, que nós vamos pegar o nosso número decimal, vamos escrever o nosso numerador, mas vamos escrever sem a vírgula. Então, o 18,3 a gente escreve como? Escreve 183, sem a vírgulazinha, galera. Então, olha só, este número aqui, 18,3, que é o número decimal, nós escrevemos em forma de fração decimal da seguinte forma. No nosso numerador, nós temos o número 183 e no nosso denominador, nós temos apenas o número 10. Bom, galera, muita força e muita coragem aí, porque nós finalmente chegamos no nosso último exercício. Então, olha só, letrinha F para vocês. Nós temos o número decimal 42,03 e queremos transformar ele em uma fração decimal. E como é que a gente faz isso mesmo? Mesmíssima coisa, sempre, sempre, sempre. Galera, não se esqueçam disso. É só seguir os nossos 3 passinhos. E o primeiro passo, galera, nos diz o seguinte, ó. Nós devemos contar a quantidade de números que estão depois da vírgula. Então, olha só. Aqui nós temos o número 0 e também temos o número 3. Então, nós temos 2 números depois da vírgula. Maravilha. Show de bola. E, bom, vamos aplicar agora o nosso segundo passo. O nosso segundo passo nos diz que a quantidade de números que estiverem depois da vírgula é a mesma quantidade de zeros que nós vamos ter no nosso denominador. Então, olha só. O nosso denominador vai ser o quê? Vai ser o número 100. Porque como nós temos 2 números depois da vírgula aqui, nós temos que ter 2 zerinhos no nosso denominador. E agora, aplicando o nosso terceiro e último passo, o que ele diz para nós? Diz o seguinte, que nós devemos copiar o nosso número decimal, certo? Mas sem a vírgula. Porque a partir do momento que a gente exclui a vírgula, novamente, nós não temos mais o número decimal, certo? Então, olha só, nós vamos copiar os números 4, 2, 0 e 3, deixa eu alongar aqui, maravilha, bonitão. Então, bom, nós copiamos o nosso número decimal sem a vírgula, e o nosso denominador ficou o quê? 4.203, e o nosso denominador ficou apenas o número 100. Então é dessa forma que a gente pega esse número decimal monstruoso e transforma nessa monstruosa também fração decimal. Então, ufa, galera, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que eu tenha ajudado vocês ao máximo, que eu tenha tirado todas as suas dúvidas. E não se esqueçam, esses 3 passos são muito, muito importantes. Então, bons estudos, galera, e até a próxima.